De forma sucinta e bem rápida, Oda vem revelando alguns dos maiores mistérios que há um ano atrás a gente pagaria pra descobrir. Hoje foi a vez de descobrirmos o que são os D e também a confirmação de que Insama tem um vasto conhecimento sobre o século perdido. Talvez ele possa até ter vivido durante aquela época. Mas ainda há algumas coisas que ficaram em aberto, como por exemplo, como a Vivi e o Aporo foram parar na Toca do Morgans. Os Gorosei têm poderes? E o que será do governo agora que Sabo descobriu o maior segredo de todos? Bora lá falar sobre isso. Fala galera, eu me chamo Thales e mais uma vez o Oda resolve nos surpreender trazendo um capítulo bombástico que revela mais dos segredos que tanto circulam esse maravilhoso mundo de One Piece. Eu confesso que eu estou me sentindo até estranho na maneira como esses segredos estão sendo revelados. Insama simplesmente joga de graça que os D eram os antigos inimigos do governo mundial e que provavelmente também o significado de D é Dawn, alvorecer. Mas esse capítulo vai muito além disso. Ele representa muito bem a virada que o mundo terá agora que o homem que está no topo dele foi visto pelo seu maior inimigo. Para saber como será o desenrolar desses eventos, já mete a pistola de borracha aí no like. E se você é novo no canal, já se inscreve, porque assim você vai ficar por dentro de toda a análise de capítulo que sai durante as semanas. Dito isso, bora pra análise. Primeiro, quero falar bem rapidinho dessa capa do Frank. Aí o Cyborg está chorando enquanto se emociona com algumas tartaruguinhas indo ao mar. Ele está sentado em cima de alguma criatura, aparentemente uma espécie de caranguejo monstruoso. Em um primeiro momento a gente não vê nada de diferente nessa capa. Porém, notem na placa que ele está segurando. Está escrito Departure, o que significa partida. A gente consegue analisar de maneira bem simples e claro que usando a maneira como Oda utiliza suas capas para fazer uma conversa indireta com a gente, é válido dizer que a partir desse capítulo é o momento de partida para a saga final de One Piece. É a partir daqui que tudo vai começar a se interligar. Insama se revelou, Sabo viu e escapou. Tudo o que queríamos saber que aconteceu lá no Reverie, muitos anos atrás, veio à tona e será totalmente explicado e conectado com o que está acontecendo no mundo atual. Mas pulando a página, Insama já começa falando. Ele está se dirigindo à cobra. O Imperador Misterioso começa revelando que tem duas coisas para dizer e uma pergunta para fazer. Cobra fica completamente chocado ao ouvir o nome Insama e não consegue acreditar que tem alguém que dita tudo nesse mundo. Insama refere-se a si mesmo na terceira pessoa, autodenominando-se Mu. Isso só demonstra mais ainda o quão egoísta e arrogante o Imperador é. Pensa aí na sua cabeça todos os personagens que já chegaram ao ponto de se referir a si mesmo em terceira pessoa. Continuando, o Rei Cobra diz que conhece esse nome dentre os 20 reinos que formaram o governo há 800 anos. E se formos um pouquinho mais além na maneira de raciocinar, de fato, Insama participou da fundação. E isso é mais um grande indício que o Imperador realmente viveu no século perdido. Claro que todo mundo já imaginava e teorizava sobre isso, mas é muito bom termos uma pseudo-confirmação a partir do que Oda escreveu. Todos esses acontecimentos só deixam mais claro que as chances de ter usado a cirurgia perene estão quase concretas. Continuando, ele revela que os D são as pessoas que foram seus inimigos do passado, embora os membros atuais do clã não façam nem ideia do que o próprio nome signifique. E pra quem achava que Lily era o próprio Insama, ou talvez alguém próximo ao In, está totalmente enganado. E eu nem fiz um vídeo teoria falando dessas duas possibilidades, né? Insama na verdade tem um grande remorso por parte da Lily, como os estudiosos que procuraram descobrir a verdade sobre o século perdido e os piratas que buscam os Poneglyphs. Ou seja, sem ela, os Poneglyphs não teriam sido espalhados. Mas tem algo interessante onde ele menciona que Lily cometeu um erro em um dia específico, e por conta desse erro, os Poneglyphs se espalharam pelo mundo. No entanto, Insama suspeita que isso não tenha sido um erro acidental, mas sim um plano deliberado. Então o que a gente pode imaginar é o seguinte: para todos os 20 fundadores, Lily de fato era alguém que estava ao lado do governo. Só que em algum momento ela traçou um plano e fez alguma coisa que possibilitou com que os Poneglyphs se espalhassem por aí. Depois de ter cometido esse suposto erro, ela provavelmente ou foi assassinada ou fugiu para algum lugar onde ninguém pudesse encontrá-la. E por esse motivo ela não subiu a Mary Joyce e também não retornou a Alabasta. Afinal, se ela tivesse retornado e Insama tivesse descoberto, o país poderia ter sido condenado e os Neftares nunca teriam vivido até esse dia. Enquanto Insama revela essas informações, os Goroseis, guarda-costas do Imperador, sacam suas armas e apontam para a cobra. Nesse momento, o rei de Alabasta percebe que suas chances de sair vivo da sala são mínimas. No desenrolar do capítulo, Insama revela a Cobra que as respostas para as questões levantadas está contida em uma carta deixada por Lily. O Imperador questiona o nome real do remetente da carta, o que faz Cobra revelar que o verdadeiro nome da antiga rainha de Alabasta é Neftari D.
Lily. A menção do D no nome da antiga governante provoca uma reação intensa em Insama. Nesse momento, uma flecha negra de sombra apunhala o abdômen de Cobra e Sabo, que estava escondido, surge e atira uma bola de fogo em direção a Insama, mas o Imperador se transforma em uma criatura gigantesca com uma boca repleta de dentes afiados e engole as chamas de Sabo. Cara, isso já mostra muita coisa sobre esse personagem tão misterioso. Tinha muita gente, inclusive eu, que ficava na dúvida se Insama era um combatente ou se ele seria realmente uma pessoa forte. Mas nessa cena em específica, Oda revela que ele aparentemente é muito poderoso e tem alguma carta na manga, embora todas as habilidades que tenham sido utilizadas nesse capítulo ficaram só em forma de silhuetas. O que me leva a pensar novamente, não faz sentido. O boss final de um anime shounen, se a gente for considerar, não poderia ser alguém sem poderes. Yin desce do trono e os Gorosei também se transformam em criaturas gigantes, cercando Sabo e Cobra. Suas silhuetas são visíveis, com um deles se assemelhando a um pássaro, parecido com Morgans, outro parecendo um elefante ou javali, e um terceiro com aparência demoníaca com chifres proeminentes. Há também um que apresenta nuvens flutuantes ao redor do pescoço, semelhante a Luffy ou Lute em forma desperta, enquanto o último é apenas uma grande silhueta indefinida. Escutem o que eu tô dizendo. Já, muito provavelmente, Luffy vai ter que bater de frente com um desse. O legal é que Oda faz tudo muito bem encaixadinho, porque agora, com a confirmação de que os Gorosei têm poderes especiais, a gente pode ver lá em Egghead uma luta entre o Chapéu de Palha e o Ancião Saturn, que provavelmente deve ser tão forte quanto esses anciões aí que conseguiram parar o Sabo. Porque lá no capítulo 1075, a gente viu que o Vegapunk Shaka olhou uma silhueta muito parecida com o rosto do Gorosei. E era uma silhueta monstruosa, parecida com o que a gente está vendo agora no capítulo 1085. Então 10 capítulos depois, a gente tem a confirmação de quem realmente invadiu Egghead naquele momento foi Saturn, junto com o Almirante Kizaru. Então sim, os Chapéus de Palha têm grande chance de entrar em combate com o Ancião Saturn, que deve ter um poder avassalador. Seguindo com a história, Sabo agarra Cobra e tenta escapar da Sala do Trono, com Insama tentando impedi-los. Antes de partir, Cobra pede a Sabo que transmita uma mensagem a Vivi e Luffy, revelando que todos eles também possuem o D em seus nomes. Acho que esse recado vai ser muito mais útil pra Vivi do que pro Luffy. Até porque ele não tem a mínima ideia do significado do que é o D em seu nome. E mesmo que ele soubesse, eu acho que ele também não estaria nem aí. O Luffy tem um estilo de vida um pouco mais livre, eu diria. Já Vivi, como é uma princesa e muito mais esperta, acredito que ela vai conseguir fazer as conexões de maneira muito mais rápidas e utilizá-las ao seu favor. Ela pode até aprender o real significado do nome D e associar isso aos antigos inimigos do governo. Voltando para a fuga, o Rei Cobra percebe que o Sabo não vai conseguir fugir com ele no colo, e então se sacrifica para que ele consiga escapar, pois o Imperador das Chamas também foi ferido por Insama. Como últimas palavras, ele menciona os trechos dessa carta de Lily, onde a rainha fala para proteger os Poneglyphs e que se deve levantar a bandeira do amanhecer para o mundo. No entanto, o rugido dos Gorosei em suas formas de criaturas abafa a voz de Cobra. Isso também é quase uma confirmação do significado do nome D. No trecho da carta, ela menciona o amanhecer do mundo. Traduzindo para o inglês, amanhecer significa Dawn. Além disso, acabamos de descobrir que Lily também é um membro dos D. Ou seja, é possível que Dawn e os D sejam a mesma coisa. Com todas essas informações, podemos presumir que a Lily estava esperando a revolução dos D da geração atual para trazer o alvorecer do mundo. Depois disso, a cena muda alguns segundos depois, mostrando Cobra caído no chão, morto. O Aporo, observando a cena através de um buraco na parede, entra em pânico e começa a comer as paredes para escapar. Em seguida, uma mensagem chega à sala de reuniões do Reverie, informando que o Rei Cobra e o Rei Aporo não participarão mais da reunião, indicando o trágico destino de ambos. Em uma sala separada, é revelado que Vivi foi capturada pela CP0. Jabra, Califa e outros membros da CP0 estão presentes. Jabra recapitula os eventos que aconteceram em Mary Joyce recentemente. Após o incidente envolvendo São Charles, Léo e Sai anunciaram que são piratas sob o comando do Chapéu de Palha. Além disso, parece que Fugitora está permitindo que os escravos escapem, enquanto Ryokugyu expressa sua insatisfação com essa decisão. Tá aí uma coisa que eu nunca entendi. Como é que Fugitora se tornou um almirante? Mesmo sabendo que ele teria que responder diretamente às pessoas que cometem essas atrocidades e crueldades. Mas o interessante é que a partir daí, pode começar uma disputa bem intensa. Porque a gente viu lá em Wano que Ryokugyu é a encarnação do preconceito.
Ele aceita o regime totalitário do governo mundial exatamente como ele é, e ele adora os nobres mundiais. Ou seja, ele é praticamente o oposto do Fujitora. Voltando ao capítulo, de repente o Aporo invade a sala onde Vivi e Cip-Zero estão, enquanto foge da sala do trono. Esse momento de distração permite que Vivi agarre o Aporo e eles tentem escapar juntos. A gente viu que o destino final dos dois é se bater com Morgans. É difícil saber ao certo como eles foram para lá. Mas pra mim, isso só indica uma coisa. Morgans é muito mais importante do que a gente imagina. Porque foi ele quem postou aquela notícia de que o Sabo matou o Rei Cobra. E obviamente, alguém conseguiu tirar aquela foto em um momento oportuno. E vamos lembrar que a pessoa que conseguiu tirar essa foto conseguiu ver os Gorosei e Insama transformados. Então, a pessoa que é o informante e trabalha diretamente com a Morgans tem muitas informações, fazendo com que o Big News ali se torne sim uma das grandes peças-chaves para o final de One Piece. Se liguem nesse frango aí, ele tem muita coisa pra revelar. Talvez seja aqui que a gente encerre esse mini arco do que aconteceu no Reverie. Com isso, eu acredito fielmente que o Oda vai voltar pra Egghead e começar a juntar todas as pontas que estavam soltas. E a partir daí, tudo que aconteceu na Ilha Hachinosu e na Ilha Winner com Trafalgar Law vai começar a fazer muito mais sentido. Mas independente do que aconteça daqui pra frente, saiba que eu vou estar junto de você pra gente continuar falando sobre o mangá de One Piece. Então se você realmente quer ver isso por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sino. E se você chegou até aqui é porque eu prendi sua atenção. Já mete a pistola de borracha no like, porque a gente vai se ver agora num próximo vídeo. Hashira falando e vazando. Fui!